aqui, para vocês que estão aí, que vão assistir essa palavra, né? Uma palavra gloriosa. A Sabrina já trouxe aqui uma palavra que edificou também muito as nossas vidas. Era uma bênção, né? Bom presente que Deus me deu foi a Sabrina. Já tem um ano, né? Essa semana fizemos aniversário de amizade, né? Um ano, para a glória do nosso Deus, que foi através de uma amiga nossa também muito querida, a Viviane, que é da Igreja Batista, e era aniversário dela. E aí eu conheci a Sabrina. Minha mãe saiu de casa assim, ela falou: Aline, eu acho que a gente vai conhecer alguém que vai nos ajudar muito. E assim, é Deus, né? Eu costumo dizer que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, cada pessoa que passa na nossa vida tem algum propósito. Tem propósito de você aprender, tem propósito de você ensinar e aprender com aquela pessoa, né? E cada pessoa que passa deixa um ensinamento, um legado na nossa vida, né? Até mesmo Deus fala da minha vida também através de você. E essa semana, né, como vocês sabem, vou até contar um testemunho aqui antes de eu ler a palavra, né? Aqui o espaço nosso está sem alugar, o pastor entregou. Até se alguém souber de alguém que queira alugar o espaço, está disponível. E aí, né, eu fiquei: Senhor, e agora? Aí na mesma semana, o rapaz que também mora na casa da minha mãe alugada também ligou um dia depois: preciso ir aí falar com vocês. Aí minha mãe: eu acho que vai entregar a casa também. Aí eu falei: mãe, e agora? Mas Deus proverá. Aí ele veio conversar. Realmente em setembro, início de setembro, ele vai estar entregando a casa. Então, quer dizer, entregar aqui e mais a casa da minha mãe. É uma rendinha que a gente tem, né, por mês. Aí eu comecei a orar: Senhor, envia o recurso. Não sei como, não sei o que o Senhor fará, mas eu sei que alguma porta Deus vai abrir. E aí passou, segunda-feira agora, eu tinha feito uma entrevista de um trabalho, há uns 15 dias atrás, né, no início de junho, e aí ele falou: eu vou te chamar para fazer uma experiência durante 15 dias, e aí depois desses 15 dias nós vamos ver se vamos assinar carteira, como vai ficar, né? É um freelance por enquanto, mas eu creio, se for a vontade de Deus que eu fique, vai correr tudo bem, Deus vai fazer com que eu assine a carteira, né? Mas se não for também, eu glorifico a Deus de qualquer forma, né? Porque a porta quem abre, quem fecha é o nosso Deus. Então tudo é para a glória dele. Então, como o espaço aqui, a casa da minha mãe foi desalugada, Deus abriu essa porta de emprego, né? Então Deus é fiel. Assim como a palavra fala: nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. E assim se cumpre na vida de cada uma de nós. Nós temos visto isso e temos testemunhado que Deus é vivo e poderoso, e Ele não tem nos desamparado. E você também que está assistindo, se você está ansioso, não tem um escape, não tem uma saída, não se desespere, porque Deus proverá. Amém? Uma profecia que eu deixo, que Deus proverá. Amém. Seja qual for a sua luta, a sua necessidade, Deus proverá e Deus abrirá as portas. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso. A palavra que eu vou trazer nessa tarde está lá em Gálatas 5, 20, eu vou ler a partir do 16. Está um pouquinho escuro, vou pegar aqui a lanterna do meu celular para ler. Gálatas 5:16. Fala lá das obras da carne e do espírito. Sua Bíblia é maior ou não, amiga? É maior do que a minha? Gálatas 5:16. Deixa eu pegar aqui a sua Bíblia. É outra versão. Eu acho que é um pouquinho maior. Está toda rabiscada. As obras da carne e do espírito. Gálatas 5:16. Podemos ler? Sim. Calma aí. Tentando achar aqui. 16. Vamos lá, vou ler. Digo-vos, porém, andai em espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si,
para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estejais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já em outrora vos prescrevi, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o quê? O amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, com as suas paixões, concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória, provocando-vos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Só até aqui. Então essa palavra que Deus colocou no nosso coração para trazer nessa tarde, fala dos frutos do Espírito e da carne. Muitas das vezes nós temos esses frutos da carne, que às vezes vem a ira, alguém fala de você ou faz alguma coisa. Isso é natural da carne, da humana, da nossa humanidade. Vem aquela raiva, aquela ira, algum vizinho faz alguma coisa que você não gostou. Então, isso é natural de vir, mas nós não temos que dar ênfase. Se vier esses sentimentos ruins, o que nós temos que fazer? Irmos aos pés de Deus, orarmos, não arrumarmos confusão com o nosso próximo, tentarmos se acalmar, falar, Senhor, eu não vou falar porque vai dar briga. A gente se contém, ora para que fique tudo bem, para que Deus dê a saída, o escape, porque muitas das vezes acontecem situações em nossas vidas que às vezes a gente não sabe nem como agir, lutas investidas de um lado, de outro. Então nós temos que ser guiados não pela nossa carne, pela nossa vontade humana, porque se nós fizermos a vontade humana, nós vamos entrar em ira, em peleja, em contenda, Nós vamos deixar esses frutos florescerem em nossa vida. E é tudo que o inimigo quer. Ele tenta usar um familiar, um marido, um filho, uma mãe. Por quê? Como a Sabrina falou, se passar uma pessoa lá fora, me xingar ou me chamar de maluca, aquilo não vai me atingir. Mas se for alguém próximo a você, seu marido ou seu filho, aquilo provavelmente vai te atingir, vai te entristecer. Então o inimigo está sempre armando laços e embaraços, Para quê? Para nos envergonhar. Tem até um louvor que fala isso, Para nos envergonhar, nos entristecermos, Mas nós não temos que deixar esses sentimentos dominar o nosso coração, a nossa vida. Porque aquilo que eu sou dominado, servo daquilo eu me torno. Se o dinheiro te domina, servo daquilo você vai se tornar. Você vai ficar pensando, eu não vou dormir porque eu não tenho trabalho, porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então aquilo vai te consumir tanto que você vai perder a sua paz. Você não vai dormir, você vai ficar pensando naquilo o tempo todo. Mas a palavra de Deus fala que enquanto nós dormimos, os santos dormem, os anjos de Deus estão trabalhando, ministrando, eles são ministradores. Então eles ministram ao nosso favor. Tudo que nós vamos precisar do outro dia, os anjos já estão preparando, já estão vendo, amanhã minha serva vai precisar do dinheiro para comprar o arroz, para comprar isso, para comprar aquilo. Então ele já vai arrumar algum jeito de alguém te abençoar, abrir uma porta de trabalho, ou alguém lembrar de você e falar, poxa, eu senti no coração de te ofertar, de te ajudar nisso aqui. Você fala, não precisa não, e a pessoa ainda insiste, fala, não, Deus mandou eu te abençoar nisso aqui. Então, é assim que Deus faz. Deus abre portas aonde não há, entendeu? Então, nós não temos que colocar o nosso coração nessas coisas passageiras, porque tudo Deus provê. Olha só, pode não ter dinheiro para amanhã para fazer a compra. Eu durmo em
paz. É muito bom a gente ter paz. E isso é o que? O frutos do Espírito, que é gozo, paz, longanimidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Porque se nós temos o Espírito de Deus, nós temos que ter esses frutos. E se não temos, temos que buscar ter. Senhor, me dá esses frutos, porque é um fruto maravilhoso, que você pode ter o maior dinheiro do mundo, um avião, ter tudo nessa terra. Se você não tiver paz de espírito, não adianta. Por que tem tantos ricos aí, milionários, até se matam? Porque eles não têm a paz de espírito. Eles têm o dinheiro, eles têm tudo, não falta nada, mas eles não têm a paz de espírito. E Deus, Ele é espiritual. Os frutos dele que Ele dá na nossa vida não é coisas terrenas, é frutos espirituais. E quando a gente entende que isso é um tesouro em nossas vidas, não nos preocupamos com nada passageiro, porque tudo passa, menos o amor de Deus por nossas vidas. E a palavra dele sempre se cumpre. Se ele falou, confia, creia, né? Porque quando a gente vai à casa de Deus, é um ensinamento que a gente tem. É como se fosse uma escola, que a gente aprende, chega lá fora, a gente vai colocar em prática os mandamentos de Deus. Por isso que é importante a gente guardar na tábua do nosso coração a palavra de Deus, porque ela nos dá vida e vida eterna, né? Todos os dias nós temos o bem e o mal, a morte e a vida. O que nós vamos escolher? Ele fala, né? Escolhe, pois, a vida. Ele nos dá um conselho, mas cabe a nós escolhermos a vida ou a morte. Todos os dias nós temos escolha. Até uma roupa que a gente vai colocar, costumo falar, eu vou com o vermelho, vou com o verde, vou com o azul. Até uma simples coisa nós temos que escolher, que é a nossa roupa que vamos vestir naquele dia. Então tudo é escolhas. E Deus, Ele não é aquele carrasco que fala, você vai fazer isso. Ele nos deu livre-arbítrio. Isso é uma profundidade de amor, porque o amor ele não prende, o amor solta. Então, ele deixa a gente à vontade para escolher. Ele fala, se você quiser, faça, se não quiser, amém. Mas vai ter, se nós não fizermos aquilo que está na palavra, nós vamos colher os frutos daquilo. E muitas das vezes os frutos, se nós não obedecermos, não vai ser bom para a nossa vida. Vai ter tristeza, vai ter dores, angústias. Então, por isso que ele sempre nos aconselha a escolher aquilo que é bom para a nossa alma, para a nossa vida, né? Porque senão aquilo vai trazer dores. E ele não quer nenhum filho sofrendo, ele quer que nós venhamos ser felizes. Só que muitas das vezes a gente não escolhe o caminho que ele nos ensina. A gente vai escolher as coisas que não agradam ao nosso Deus. E isso que ele fala que não agrada a ele, não é para ele, é para que nós não venhamos sofrer, é para nós mesmos, é para o nosso próprio bem. Só que muitas das vezes a gente não entende. Igual quando eu era pequena, minha mãe falou assim, aí eu tinha uns 2, 3 aninhos, ela falou, Aline, o ferro tá quente, não bota a mão aí. Aí eu fiquei, né, aí o inimigo fica, bota, aquela curiosidade, né, da criança, bota a mão, vai ser legal. Isso deve ter passado eu conjecturando na minha mente, né? E ela, não bota que você vai queimar a mão. Eu não sabia nem o que era queimar. 2 aninhos, né? Você fala até assim, o que é queimar a mão? Aí minha mãe saiu, assim que ela saiu, fui lá e botei a mão no ferro. Aí quando ela chegou, vi ela, já escondi a mão, pra ela não ver, né? Que eu já sabia que tinha feito coisa errada, né? Aí ela viu eu escondendo a mão, falando assim, o que houve? Você botou a mão ali, né? Aí eu balancei a cabeça, né? Cheio de vergonha que a gente fica quando a gente erra, quando a gente peca. Deus vem até nós e pergunta, você errou, né? Mas Ele quer saber se nós vamos ser verdadeiros. Ele já sabe que nós erramos, ou se nós vamos mentir e ocultar. Mas nada fica oculto aos olhos do nosso Deus. Então ela, com a experiência, quando ela viu eu escondendo a mão, ela já sabia que eu tinha me queimado, né? Porque a gente é assim, quando a gente erra e peca diante de Deus, primeira coisa vem a vergonha, a gente quer esconder o pecado. Mas Deus é aquele que vê todas as coisas, nada fique oculto aos olhos do nosso Deus. Um dia eu passando uma luta muito grande e o Senhor falou, não fala nada, não abra sua boca, porque não há nada oculto que um dia não há de ser revelado. Então a gente não precisa se defender,
a gente não precisa falar nada, porque Deus, Ele é nosso juiz, Ele é nosso julgador. Então, se você está correta diante de Deus, não tenta provar nada para ninguém, não tente se defender, porque Deus é aquele que nos honra. E Deus um dia falou que Ele iria me dar dupla honra. E isso, cada detalhe da minha vida tem se cumprido. Ele não tem deixado faltar nada. Minha mãe tem saúde, minha filha, graças a Deus eu tenho amigas maravilhosas que me ajudam, me apoiam. Então, eu tenho vocês que eu amo muito, vocês também que me acompanham, que eu sei que tem um carinho por mim, pela minha vida. Agradeço, sei que vocês aí, vocês oram por mim. E eu agradeço muito, porque a vida é assim, é ajudarmos uns aos outros, orarmos uns pelos outros. Isso faz a nossa vida ter sentido e ter propósito, né, nessa terra. Orarmos e levantarmos aquele que está caído, venhamos dar as mãos e orarmos por aquele que caiu. Não apontarmos, falarmos, você errou, ficar julgando e ainda pegar e tentar matar aquele que te feriu. Não, tente ajudá-lo, porque isso é o amor de Deus. E às vezes, muitas das vezes, aquele que mais te feriu vai ser quem depois Deus vai trazer para você ajudar e erguer a mão. Então erga a mão, ajude, ore pelo teu próximo, não deixe de fazer o bem. Por mais que a gente for ferida, faça o bem, ajude o próximo, entendeu? Venhamos fazer isso, porque não é o nosso nome que está em jogo, é o nome do nosso Deus. Então, para a glória dele, ele sempre vai glorificar o nome dele na nossa vida. E um dia, se alguém te acusou, te apontou, ele vai mostrar que aquela pessoa estava errada e vai vir até você, vai te pedir perdão, vai vir, vai falar, poxa, eu errei, me perdoa. Isso vai acontecer, porque isso é vivo, a palavra de Deus, ela é vida. Então, se está na palavra de Deus, vai se cumprir, assim como tem se cumprido na nossa vida, na minha vida, e eu creio que vai cumprir na vida de cada um. Ame, perdoe, sempre estende a mão, sempre use de misericórdia, porque aqueles que serão julgados sem misericórdia, quem não teve misericórdia. Então, por mais que te feriram, haja com misericórdia, ame, perdoe. Pode ser a pior ferida do mundo, mas sempre peça, Senhor, me cure, me ajude a perdoar, me ajude a amar, me ajude a ter o teu espírito. Como é que é o Espírito de Deus? É humilde, ele tem a mansidão, temperança. Se você tem o Espírito dele, você tem que ter esses frutos, né? Então, ele foi o homem que nos ensinou a andar sobre essa terra. Tudo que nós passamos, as dores, as dificuldades, ele também passou. E muito mais do que nós, porque ele levou os nossos pecados, as nossas dores. O castigo que estava, né, na nossa vida, nos traz a paz, estava sobre ele. E ele conseguiu vencer a morte pela nossa vida. O que é uma luta do dia a dia? Nós também vamos passar, vamos conseguir. Se nós olharmos como Cristo nos amou e se entregou, nós não teríamos coragem de entregar um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, por amor da humanidade. Mas ele teve esse amor que foi incondicional. Então, que venhamos ter esse amor dentro de nós, abraçarmos, amarmos, estendermos a mão para aquele que precisa. Amém? É isso que eu deixo nessa tarde. Amém. Também peço oração, ore pelo pai da minha filha, ele está precisando muito de oração, entendeu? Eu estou ajudando o que eu posso, porque é uma alma que está precisando das nossas orações. O nome dele é Elvis. Orem por ele. Ele já ministrou aqui nesse lugar, já foi pastor, agora ele não está mais como pastor, mas é um irmão que precisa das nossas orações. O nome dele é Elvis. Ore por ele. Se você está assistindo também, ore. Ele está precisando de um momento de oração, entendeu? E o nosso evangelho é isso, é chorarmos com o que choram, né? Se alegrarmos com aquele que se alegra. Então, se o nosso irmão está triste, vamos chorar junto com ele. Se o nosso irmão está alegre, vamos se alegrar também junto. E a palavra de Deus fala que às vezes é melhor estarmos em um velório do que numa festa. Por quê? Porque no velório há reflexão. Porque um dia todos nós iremos estar naquela frontal ali, daquela forma. Então traz reflexão. E numa festa não, você está ali em êxtase, alegre,
bem, mas não traz reflexão para a nossa vida. E que nós venhamos amar, nos perdoarmos e levantarmos uns aos outros. Não jogar pedra naquele que já está caído, mas sim levantarmos. Essa é a nossa missão e é isso, sermos verdadeiramente igreja de Deus nessa terra. Amém? Amém. Essa palavra que eu deixo é que venhamos orarmos uns pelos outros. Eu oro por vocês, vocês oram por mim, e assim a gente vai seguindo com propósito nessa terra. Amém? Essa Amém. palavra que eu deixo, e para Jesus uma salva de palmas, né?